Flávia era o tipo de pessoa que todos procuravam quando a vida parecia pesada demais para ser carregada sozinha. Amigos ligavam para ela quando enfrentavam crises no casamento, familiares pediam sua opinião quando precisavam tomar decisões difíceis e colegas de trabalho confiavam nela para resolver problemas que pareciam não ter solução. Sua voz transmitia calma, seu olhar demonstrava empatia e suas palavras quase sempre conseguiam aliviar a dor de quem estava sofrendo. Para quem a observava de fora, ela parecia uma mulher equilibrada, madura e forte. Mas existia uma verdade que ninguém conhecia. Enquanto passava anos ajudando outras pessoas a encontrarem paz, ela mesma era incapaz de encontrá-la. Enquanto ensinava outros a seguir em frente, permanecia presa a algo que acontecera muito tempo atrás. E enquanto perdoava erros que nem sequer eram dela, carregava dentro do próprio coração uma condenação que parecia não ter fim. Todos acreditavam que Flávia tinha uma vida organizada. Aos 37 anos, possuía estabilidade financeira, era respeitada profissionalmente e mantinha boas relações com praticamente todos ao seu redor. Porém, existia um detalhe que ninguém percebia. Sempre que surgia uma oportunidade para crescer, ela recuava. Sempre que alguém elogiava suas qualidades, ela mudava de assunto. Sempre que recebia reconhecimento por seu trabalho, parecia desconfortável. E quando alguém demonstrava interesse amoroso, construía uma barreira invisível que impedia qualquer aproximação verdadeira. Não era arrogância, não era falta de interesse. Era algo muito mais profundo. Em algum lugar dentro dela existia uma voz silenciosa, repetindo constantemente que ela não merecia nada daquilo. Não merecia felicidade, não merecia amor, não merecia conquistas e, acima de tudo, não merecia uma segunda chance. O mais curioso era que ninguém conseguia entender a origem daquela dureza consigo mesma. Flávia jamais julgava os outros com a mesma severidade. Quando alguém cometia um erro, ela sempre encontrava uma forma de compreender. Quando alguém falhava, procurava enxergar o contexto. Quando alguém se arrependia, acreditava sinceramente que merecia recomeçar, mas essa compaixão desaparecia completamente quando o assunto era ela própria. Era como se existissem duas versões da mesma pessoa, uma capaz de oferecer misericórdia ao mundo inteiro e outra incapaz de conceder qualquer misericórdia ao próprio coração. E quanto mais o tempo passava, mais essa diferença se tornava evidente, embora permanecesse invisível para todos ao seu redor. A verdade era que Flávia carregava uma lembrança que nunca havia conseguido superar completamente. Anos antes, uma decisão tomada em um momento de orgulho e impulsividade acabara gerando consequências dolorosas para alguém que ela amava profundamente. Ela não havia agido por maldade, não havia desejado machucar ninguém, mas o resultado de suas escolhas continuava ecoando dentro dela como se tivesse acontecido ontem. Desde então, passou a acreditar que certas feridas jamais poderiam ser apagadas. E embora ninguém mais a culpasse pelo ocorrido, ela continuava mantendo viva uma sentença que parecia se renovar a cada manhã. Era como se acordasse todos os dias diante de um tribunal invisível, onde ela mesma era juíza, promotora e condenada. Com o passar dos anos, aquela culpa começou a influenciar áreas da vida que aparentemente não tinham qualquer relação com o passado. Quando recebia uma promoção, sentia que outra pessoa merecia mais. Quando conquistava algo importante, tinha dificuldade em comemorar. Quando imaginava um futuro melhor, uma sensação de desconforto surgia imediatamente. Era como se uma parte dela acreditasse que felicidade era um prêmio reservado para pessoas melhores. Pessoas que não haviam cometido erros, pessoas que não carregavam arrependimentos, pessoas que não tinham falhado da maneira que ela acreditava ter falhado. E assim, sem perceber, começou a sabotar silenciosamente os próprios sonhos, não porque não fosse capaz de realizá-los, mas porque acreditava não ser digna deles. Sua vida espiritual também havia sido profundamente afetada por essa visão. Flávia continuava frequentando a igreja, continuava fazendo suas orações e continuava acreditando em Deus. Mas, no fundo, existia uma distância
que ela nunca conseguia atravessar. Enquanto ouvia mensagens sobre graça, perdão e misericórdia, sentia como se aquelas palavras fossem destinadas a todas as outras pessoas, menos a ela. Quando escutava histórias de transformação, imaginava que existiam limites para o perdão divino. E em algum lugar de seus pensamentos mais secretos, acreditava ter ultrapassado esses limites há muito tempo. Nunca disse isso em voz alta. Nunca compartilhou com ninguém. Mas carregava a sensação constante de que Deus talvez a tolerasse, porém jamais pudesse realmente se alegrar com ela novamente. O que tornava tudo ainda mais doloroso era que ninguém percebia sua luta interior. Seus familiares viam uma mulher forte. Seus amigos enxergavam alguém admirável. Seus colegas a consideravam competente e confiável. E justamente por isso, ela se sentia ainda mais sozinha. Como explicar uma dor que não deixava marcas visíveis? Como contar que o maior peso de sua vida não vinha das circunstâncias atuais, mas de algo que carregava dentro de si? Muitas vezes, ela iniciava conversas mentalmente, imaginando como seria abrir o coração para alguém. Mas sempre desistia antes mesmo de tentar. Temia que ninguém entendesse. Temia ouvir palavras que já conhecia. Temia que as pessoas tentassem convencê-la de algo que ela mesma já não conseguia acreditar. Em determinados momentos, Flávia chegava a pensar que havia aprendido a conviver com aquela culpa. Afinal, continuava trabalhando, sorrindo e cumprindo suas responsabilidades. Mas bastava uma situação específica para perceber que a ferida continuava aberta. Bastava ouvir alguém falar sobre segundas chances. Bastava assistir a uma reconciliação. Bastava ver alguém reconstruindo a própria vida após um erro. Nessas horas, sentia uma mistura estranha de alegria pelos outros e tristeza por si mesma, porque acreditava sinceramente que eles mereciam recomeçar. Apenas ela não. E essa diferença de tratamento se tornara tão natural que já nem percebia o quanto era injusta consigo mesma. Certa tarde, durante uma reunião profissional, um colega compartilhou uma experiência pessoal que parecia não ter relação alguma com sua história. Ele contou como havia passado anos acreditando que jamais conseguiria reparar um erro do passado. Falou sobre culpa, arrependimento e vergonha. Mas então, disse algo que ficou gravado na mente de Flávia. Segundo ele, o momento mais difícil não havia sido enfrentar as consequências do erro. O momento mais difícil foi perceber que continuava se punindo muito tempo depois de todos os outros já terem seguido em frente. Aquela frase atingiu Flávia de maneira inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma inquietação diferente surgindo dentro dela. Nos dias seguintes, aquela reflexão continuou voltando repetidamente à sua mente. Enquanto trabalhava, enquanto dirigia, enquanto realizava tarefas simples do cotidiano, a mesma pergunta surgia diversas vezes. E se ela estivesse fazendo exatamente isso? E se tivesse transformado um erro do passado em uma prisão permanente? E se a condenação que carregava já não viesse das consequências do que aconteceu, mas da incapacidade de aceitar qualquer possibilidade de perdão? Essas perguntas não trouxeram respostas imediatas. Pelo contrário, trouxeram ainda mais desconforto, mas também despertaram algo que ela não sentia havia muitos anos: curiosidade. Pela primeira vez em muito tempo, Flávia começou a observar a própria vida com mais honestidade. Percebeu quantas oportunidades havia recusado, quantos relacionamentos havia evitado, quantos sonhos havia abandonado antes mesmo de tentar realizá-los. E percebeu que, em quase todos os casos, existia um pensamento em comum: a crença silenciosa de que não merecia ser feliz. Quanto mais analisava sua trajetória, mais evidente aquilo se tornava. O problema nunca tinha sido apenas o erro que cometera. O problema era a identidade que construiu depois dele. Sem perceber, deixou de enxergar a si mesma como alguém que havia errado e passou a enxergar a si mesma como alguém definida pelo erro. Essa descoberta a assustou profundamente, porque se estivesse certa, significava que talvez tivesse passado anos lutando contra o inimigo errado. Talvez o verdadeiro obstáculo não fosse o passado. Talvez não fosse o julgamento das outras pessoas.
Talvez nem fosse Deus. Talvez o maior obstáculo estivesse dentro dela mesma. Essa possibilidade era desconfortável porque transferia para ela uma responsabilidade que nunca havia considerado. Se a prisão era interna, então a chave também poderia estar. Mas aceitar essa ideia exigia coragem. Coragem para questionar crenças antigas. Coragem para enfrentar pensamentos que a acompanhavam havia anos. Coragem para admitir que talvez estivesse errada sobre si mesma. Naquela noite, enquanto permanecia sozinha em casa refletindo sobre tudo o que vinha acontecendo, Flávia sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu apenas culpa. Sentiu também uma pequena centelha de esperança. Era frágil, quase imperceptível, mas estava ali. E embora ainda não soubesse, aquele seria o início de uma jornada capaz de mudar completamente a maneira como enxergava seu passado, seu valor, sua fé e seu futuro. Porque existia uma verdade que ela ainda não havia descoberto. Uma verdade que transformaria não apenas a forma como via seus erros, mas a forma como via a si mesma. E quando essa verdade finalmente viesse à tona, nada permaneceria igual. A partir daquela noite, Flávia percebeu que não conseguiria mais ignorar as perguntas que haviam começado a surgir dentro dela. Durante anos, acreditou que entendia perfeitamente a razão de sua tristeza silenciosa, mas agora começava a suspeitar que talvez tivesse enxergado apenas uma parte da história. Continuava lembrando do erro que cometera. Continuava lamentando as consequências que ele causara. Mas algo estava diferente. Pela primeira vez, começou a questionar não apenas o que havia acontecido, mas também tudo o que construiu emocionalmente a partir daquele acontecimento. E quanto mais refletia, mais percebia que a dor não vinha somente do passado. A dor vinha da narrativa que repetia para si mesma todos os dias. Uma narrativa que dizia que ela não era digna de felicidade, que não merecia ser amada plenamente e que jamais poderia viver em paz enquanto existisse a lembrança daquele erro. Nos dias seguintes, passou a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Percebeu que sempre encontrava justificativas para recusar coisas boas. Quando alguém elogiava seu trabalho, minimizava suas conquistas. Quando recebia carinho, sentia desconforto. Quando imaginava um futuro mais leve, uma voz interior imediatamente surgia para lembrá-la de que não merecia aquilo. Pela primeira vez, ela enxergava esse padrão com clareza. E essa clareza era dolorosa, porque significava reconhecer que grande parte do sofrimento que carregava já não vinha do que aconteceu anos atrás. Vinha da maneira como continuava tratando a si mesma. Era como se estivesse vivendo sob uma condenação perpétua por um crime cuja sentença já havia terminado há muito tempo. Essa percepção ficou ainda mais forte quando começou a observar outras pessoas ao seu redor. Viu amigos reconstruindo a vida depois de fracassos financeiros. Viu familiares se recuperando de relacionamentos destrutivos. Viu pessoas cometendo erros graves, aprendendo com eles e seguindo em frente. E em todos esses casos, ela conseguia enxergar humanidade, crescimento e redenção. Conseguia compreender que ninguém é definido apenas por seus piores momentos. Mas quando tentava aplicar essa mesma lógica à própria história, encontrava uma resistência enorme. Era como se acreditasse existir uma regra especial apenas para ela. Uma regra cruel que a impedia de receber a mesma compaixão que oferecia livremente a todos os outros. Certa vez, durante uma conversa simples com uma pessoa próxima, ouviu uma frase que a atingiu profundamente. A pessoa disse que arrependimento verdadeiro deveria servir para transformar alguém, não para destruí-lo. Aquela frase permaneceu ecoando em sua mente durante dias, porque olhando para sua própria trajetória, percebeu que havia ultrapassado há muito tempo a fase do aprendizado. O que restava agora não era crescimento, era punição. Não era responsabilidade, era autodestruição emocional. E essa constatação a abalou. Pela primeira vez, começou a considerar a possibilidade de que permanecer presa à culpa não fosse uma demonstração de humildade ou consciência moral. Talvez
fosse apenas uma forma de continuar ferindo a si mesma. Quanto mais refletia, mais entendia que sua vida havia sido moldada por uma crença silenciosa e poderosa. A crença de que pessoas que cometem determinados erros não merecem felicidade plena. E embora nunca tivesse admitido isso abertamente, havia construído toda a sua identidade em torno dessa ideia. Ela não se via como uma mulher que havia errado. Via-se como uma mulher marcada para sempre pelo erro. Essa diferença parecia pequena, mas mudava tudo. Porque uma pessoa que erra pode aprender, crescer e recomeçar. Já uma pessoa que acredita ser definida pelo erro passa a enxergar qualquer alegria como algo indevido. E foi exatamente assim que Flávia viveu durante anos. Sua vida espiritual também começou a mudar quando percebeu isso. Pela primeira vez em muito tempo, deixou de focar apenas na culpa e passou a refletir sobre a misericórdia que sempre ouviu ser ensinada. Começou a questionar por que acreditava tão facilmente no perdão para outras pessoas, mas tinha tanta dificuldade em acreditar nele para si mesma. Essa pergunta, não, produziu respostas imediatas, mas abriu uma porta importante. Aos poucos começou a perceber que talvez estivesse projetando sobre Deus uma severidade que vinha dela própria. Talvez a voz que a condenava diariamente não fosse divina. Talvez fosse apenas o eco de anos de autocrítica, vergonha e medo. Essa mudança de perspectiva não aconteceu de uma vez. Houve dias em que se sentiu forte e confiante. Houve outros em que a culpa retornou com intensidade. Mas algo fundamental havia mudado. Agora, ela conseguia identificar a origem daqueles pensamentos. Quando a voz interior dizia que não merecia ser feliz, ela já não aceitava automaticamente aquela afirmação como verdade absoluta. Começou a questioná-la. E embora pareça algo simples, esse foi um dos passos mais importantes de toda a sua jornada. Porque foi o momento em que deixou de ser prisioneira passiva da culpa e começou a confrontá-la. Com o passar das semanas, Flávia percebeu mudanças que jamais imaginou experimentar. Voltou a considerar oportunidades que antes rejeitaria imediatamente. Passou a aceitar elogios sem sentir a necessidade de diminuí-los. Permitiu-se sonhar novamente, não porque tivesse esquecido o passado, não porque as consequências do erro deixaram de existir, mas porque começava a compreender que o passado não precisava determinar o restante de sua vida. Pela primeira vez em muitos anos, conseguia imaginar um futuro que não fosse construído sobre punição, mas sobre aprendizado. Essa transformação também afetou seus relacionamentos. Pessoas que conviviam com ela passaram a notar algo diferente em seu olhar, em sua postura e até em seu sorriso. Havia mais leveza, mais presença, mais autenticidade. Sem perceber, Flávia passou anos escondendo partes de si mesma porque acreditava não ser digna de conexão verdadeira. Agora começava a derrubar essas barreiras, e quanto mais fazia isso, mais descobria que as pessoas não a amavam apesar de suas imperfeições. Elas a amavam como um ser humano completo, com qualidades, falhas, acertos e erros. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando percebeu que finalmente conseguia falar sobre sua história sem sentir a mesma vergonha esmagadora de antes. Ainda existia tristeza ao lembrar de certas consequências. Ainda existia arrependimento, mas já não existia aquela necessidade constante de se destruir emocionalmente. Pela primeira vez, conseguiu olhar para a própria trajetória com compaixão. Não uma compaixão que ignorava responsabilidades, mas uma compaixão madura, capaz de reconhecer que seres humanos falham, aprendem e continuam caminhando. Foi então que Flávia compreendeu algo que mudou completamente sua forma de enxergar a vida. O maior castigo não havia sido o erro cometido anos atrás. O maior castigo foi ter passado tanto tempo acreditando que não merecia recomeçar. Durante anos, recusou oportunidades, afastou pessoas, sabotou sonhos e duvidou do amor que recebia porque acreditava estar pagando uma dívida eterna. E naquele momento, percebeu que ninguém exigia mais esse pagamento. Nem sua família,
nem seus amigos, nem Deus. A única pessoa que continuava cobrando aquela dívida era ela mesma. Essa compreensão trouxe lágrimas, mas não lágrimas de desespero. Eram lágrimas de libertação. Porque finalmente entendeu que o perdão não apaga o passado, mas impede que ele continue controlando o futuro. Entendeu que reconhecer um erro é importante, mas transformar esse erro em identidade é devastador. Entendeu que a verdadeira humildade não consiste em permanecer eternamente de joelhos diante da culpa, mas em aceitar que a graça, o amor e as segundas chances também podem ser destinados a nós. Naquele dia, Flávia não se tornou perfeita. Não esqueceu tudo o que aconteceu. Não resolveu instantaneamente todas as inseguranças acumuladas ao longo dos anos. Mas tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Decidiu parar de viver como alguém que precisava ser punida e começar a viver como alguém que podia aprender, crescer e recomeçar. E essa decisão abriu espaço para sonhos que haviam sido abandonados, relacionamentos que jamais foram permitidos e uma paz que ela acreditava não merecer. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança não apenas para os outros, mas para si mesma. Se essa história tocou você de alguma forma, conte nos comentários. Existe alguma culpa, erro ou arrependimento que você ainda está carregando e que talvez esteja impedindo sua própria felicidade? Compartilhe sua experiência, porque sua história pode ajudar outras pessoas que estão vivendo a mesma luta. E se você acredita que todos merecem uma oportunidade de recomeçar, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas histórias. Muitas vezes, a transformação que procuramos começa exatamente quando encontramos coragem para enxergar a nós mesmos com a mesma compaixão que oferecemos ao mundo inteiro.